A minha tela, ela fica produzindo essa luz no meu rosto. Depois eu te mando um link, Carla, para você botar diferente a luz, tá? Eu te mando um programinha. Tá bom? Estamos no ar? Estamos no ar. Esperar um pouquinho para as pessoas conectarem. Esperar um minuto, deixar um minutinho. Bom, mosquito. Vamos começar, então. Boa noite. Quero dar as boas-vindas a todos e todas para a terceira live da Revista M, com o tema Mortes Visíveis e Invisíveis, Questões sobre o Luto em Tempos de Covid-19. Essa live vai ser apresentada por mim, Renata de Moraes Machado, por Adriane Piovesan e Andréia Vicente, que hoje está no backstage, nos ajudando a acompanhar comentários e perguntas de quem está nos assistindo. Hoje temos a grande honra de receber as convidadas Raquel Azengar Menezes e Carla Rodrigues. Raquel Azengar é médica, antropóloga, doutora em saúde coletiva e professora do Instituto de Estudos em Saúde Coletiva da UFRJ. É pesquisadora dedicada ao tema da gestão médica no processo do morrer na contemporaneidade e integrante do Núcleo de Estudos de Autonomia e Saúde. Carla Rodrigues é professora de ética do Departamento de Filosofia da UFRJ, pesquisadora do Programa de Pós-Graduação em Filosofia da UFRJ e bolsista de produtividade da FAPERJ. É também coordenadora do Laboratório Filosofias do Tempo do Agora. Essa live vai seguir o formato das anteriores. Cada convidada terá uns 15 minutos aproximadamente para as suas exposições iniciais e depois abriremos para perguntas que podem ser deixadas nos comentários ao longo das exposições. Bom, sem mais delongas, então, vou dar início, então, passando a palavra para a Raquel. Boa noite. Eu queria começar agradecendo o convite e parabenizando os organizadores das lives da Revista M. Estar aqui na companhia de Carla Rodrigues, que tanto admiro, é um desafio, sobretudo por ser minha primeira live. E acabei de saber também que a Carla não tem tantas lives na experiência. Eu queria começar expressando minha solidariedade aos atingidos pela pandemia, pelo seu sofrimento e pelas perdas. Desde o início da pandemia, as notícias informam duas reações referentes à atuação de profissionais de saúde. Críticas e agressões de pacientes e ou familiares e agradecimentos pelo seu trabalho. Os ataques ocorrem a partir de falas de médicos alertando sobre os perigos de contágio ou após comunicação de impossibilidade de vaga em UTI. Ao mesmo tempo, os profissionais de saúde podem ser aplaudidos por sua dedicação. Fotos de rostos cansados com marcas de equipamento de proteção são publicadas com dizeres que apontam heroísmo e sacrifício. Não se trata de enaltecer o papel de profissionais de saúde e de coveiros, nem de demonizá-los nesse pandemônio que vivemos no Brasil. Interessa aqui refletir sobre o lugar do profissional de saúde, em especial do médico, na gestão dos processos do morrer e do luto, na vigência da pandemia do Covid-19. Vivemos em uma sociedade medicalizada, regida pelo que Foucault denominou de biopoder, biopolítica e medicalização. Esses conceitos podem ser objeto de debates intelectuais. Meu foco é a centralidade do aparato biomédico na construção da cosmologia ocidental moderna. Para Luiz Fernando Dias Duarte, a biomedicina, seus profissionais e instituições configuram os andaimes que sustentam esse construto. É a autoridade do médico, na permanente aliança com a esfera do direito, que define os limites da pessoa, seu ingresso e saída da vida.
As declarações de nascido vivo e de óbito são firmadas pelo médico, e ambos os documentos passam a ter valor legal a partir de registro em cartório. Para viver e para morrer, precisamos de um certificado do profissional. A partir do processo de secularização, a esperança passou a ser depositada na figura do médico. Antes desse período, cabia à religião, com seus dogmas, responder às aflições. Cabe refletir sobre o crescente processo de capilarização e maior número de esferas dos conhecimentos, normas e categorias profissionais da biomedicina e dos saberes psi, de modo a configurar o que o sociólogo inglês Tony Walter nomeou de medicalização da esperança. Assim como a esperança foi medicalizada, ocorreu um processo de medicalização do final da vida. A mesma perspectiva poderia ser utilizada em relação à fertilização, gravidez, parto e nascimento. Norbert Elias afirma ser a morte um problema dos vivos. No século XX, com as críticas ao que foi considerado como um processo do morrer frio e desumano em UTIs, surgiu o ideário da humanização da morte. Antes dos anos 1960, com variações na datação e em países ocidentais, a morte era tida pelo médico de UTI como sinal de fracasso de seu trabalho. No final do século XX e no XXI, a morte passou a ser aceita, desde que com controle da dor e dos sintomas. O ideal, então, passou a ser aceitar o final da vida para alcançar uma morte pacífica. Nesse cenário, a despedida e expressão de sentimentos de doentes são fundamentais. O que a população espera receber em face de uma ameaça invisível à sua vida? Em primeiro lugar, trata-se de acatar a afirmação da ciência como referência na produção de verdades. É preciso acreditar na existência de um vírus invisível com alto potencial de disseminação e contágio. Cientistas produzem protocolos e prescrições a partir dessa realidade. Tal legitimação deve ser aceita pelos que pesquisam o vírus e pelos que elaboram as diretrizes de vida social durante a epidemia. A virulência e gravidade do novo coronavírus somente terão ampla ressonância e aderência social com a incorporação dessas perspectivas nas políticas de atenção à saúde. Esse quadro não ocorreu no Brasil. Muito pelo contrário, as mensagens do presidente enfatizam ser apenas uma gripezinha, que o melhor é que o rebanho se contamine. Essa figura, que ocupa importante cargo em nosso país, cria jogos de mentiras e desmentidos, desqualificando cientistas. Os infectologistas que alertam a população para os perigos de contágio são objeto de ataques grotescos. O caso da médica do Grajaú é ilustrativo. Ela quebrou o retrovisor de um carro de frequentador de uma festa do Covid e foi agredida por PMs e bombeiros, servidores públicos teoricamente dedicados à segurança da comunidade. Ao organizarem uma festa com muitos participantes, sem máscaras, seguiam a máxima da gripezinha, deslegitimando as vozes de cientistas e profissionais de saúde. Ao falar, penso nas palavras desamparo e impotência. Minha formação é centrada em valores seculares humanísticos, na crença na ética e solidariedade e na produção de verdades pela ciência. No Brasil, estão em curso ataques a essa posição. Cientistas, pesquisadores e profissionais de saúde são desqualificados e atacados, concreta e simbolicamente. Como trabalhar sem EPI? O número de mortes entre profissionais de saúde cresce. Não há testes suficientes nem insumos para trabalhar leitos e respiradores para os contaminados em estado grave. A condição humana não ocupa espaço em nenhuma pauta.
Não basta ter respiradores, são necessárias equipes interdisciplinares, especializadas e qualificadas. A produção de hospitais de campanha evidencia o desmonte e o sucateamento da saúde pública. Quais as razões dos ataques a profissionais de saúde? Eles apontam os riscos e indicam os cuidados a serem tomados? Não conseguem salvar todas as vidas? Expõem a impotência e os limites de intervenção diante desse vírus? Explicitam as fronteiras dos saberes científicos na vigência de facções que desqualificam a ciência? Um idoso com Covid-19 recebe alta do hospital público e morre em casa no dia seguinte. Essa notícia indica o não investimento em um paciente, o que converge com as escolhas para o uso de respirador. Esse caso, entre outros, ilumina uma questão relevante na assistência em saúde no Brasil: as desigualdades sociais. Recentemente, hospitais da rede privada da Zona Sul do Rio de Janeiro fecham seus covidários ou alas Covid, graças à redução de contaminados entre camadas médias e altas. A doença migrou para as periferias e comunidades, para quem não tem plano de saúde. Nesse contexto, a vida de um idoso pode não merecer investimento, pode se tornar uma vida passível do fazer ou do deixar morrer. Esse caso é relativo ao idoso de camadas populares atendido pelo SUS. Ao dar alta para esse paciente, o médico definiu o desvalor daquela vida. Pensar por essa via pode conduzir a posições maniqueístas em relação aos profissionais de saúde. Em algumas situações, por vezes, o médico pode decidir com base em seus valores e preconceitos. Como escrevi no livro Difíceis Decisões, sobre um CTI de hospital público, quando ouvi a chefe da unidade dizer: "Não quero nenhum vovossauro aqui". Os dilemas morais são onipresentes para os que atuam na linha de frente do atendimento aos contaminados por Covid-19. Relatos de filhos, mães e pais que não voltam para suas casas, com receio de contaminar seus familiares, dormindo em hospitais ou em locais alternativos, são recorrentes na imprensa. Este é o mesmo profissional que dá alta para o idoso morrer em casa? Talvez, pois em situações extremas os paradoxos tornam-se a regra, sobretudo quando não se apresenta um horizonte ético como referência para condutas e decisões médicas, além da escassez de recursos. Não temos ministro da Saúde nem autoridades sanitárias capazes de orientar protocolos éticos. Para Roberto Lente, neurocientista da UFRJ, os princípios vigentes em situações normais, o que, em se tratando da realidade brasileira, não é muito norma, tornam-se controversos e dolorosos na pandemia, pela saturação do sistema e dos hospitais. Cada leito ou respirador disponível pode gerar um dilema moral excruciante. Todos têm igual direito à vida e à saúde, mas se há apenas um respirador, o que fazer? A Associação Europeia de Neurocirurgia e o Colégio Norte-Americano de Cardiologia recomendam priorizar os doentes mais graves. E se um doente tiver 30 anos e o outro 70? Se um for médico e o outro pedreiro? Se ambos forem médicos, um dermatologista e outro cirurgião? Como não hierarquizar? É possível não dar preeminência à mão direita, referência ao clássico artigo da antropologia de Hertz? Considero ser possível, quando há consciência das tramas em que o profissional está imerso, além da existência de um código de ética operante transparente e um conselho profissional capaz de atuar como continente para reflexão em torno dos dilemas. Nos casos críticos, quando tais decisões são essenciais e muitas vezes morais e assimétricas, essas perguntas são necessárias. Muitos não têm acesso a atendimento médico, só chegam ao hospital para morrer. Os que não fazem esse percurso morrem em casa, dado evidenciado pelo crescente número de óbitos em residências.
A partir do surgimento de uma vaga em UTI, cabe ao médico fazer a escolha de Sofia, indicar qual paciente vai ocupar o leito e usar um respirador. Esse tipo de decisão pode acarretar extremo sofrimento. Os médicos são atores centrais no processo de medicalização social e em suas formas de implantação, na prática, de políticas de saúde. Ao escolher quem vai ter a chance de viver, o médico é um canal para a execução de uma biopolítica. Ao mesmo tempo, ele está sujeitado a esse mesmo regime biopolítico, estruturado segundo uma necropolítica, termo cunhado por aquele Membe. No Brasil, no cenário da pandemia, o médico que atua no SUS vive o desamparo estatal e está enredado em uma complexa trama de poderes. Esse ator social é um canal através do qual micro e macro poderes operam. É no contato e no confronto com aqueles que dependem de sua intervenção que tanto ele é empoderado quanto fracassa. Sem mediadores para orientar a resolução de dilemas, profissionais de saúde do SUS podem sucumbir, perdendo sua potência na batalha contra o vírus, ou, nos termos paliativistas, não conseguindo propiciar um término da vida com o mínimo de sofrimento. Esses profissionais se angustiam e contam com restritas condições de elaboração de perdas. Vivemos no Brasil uma crise gravíssima, um drama social que se estende para além das fronteiras e configurações do drama mundial produzido pelo advento da pandemia. Estamos em pleno processo de destruição dos valores que orientaram e orientam o Ocidente em seu processo civilizatório. Nesse sentido, as iniciativas fundamentadas nesse horizonte são profícuas, como a criação de movimentos de ajuda a comunidades carentes, associações voltadas à memória dos falecidos, sites e lives. Tornar visíveis as vidas e mortes dos socialmente invisíveis pode ser um meio de resgate ético. Aposto na busca de valores éticos e de uma atitude de reverência diante de vidas, sejam elas de pessoas de qualquer segmento social, raça, etnia, idade, nacionalidade, gênero, religião, grupo ou cultura. Solidariedade, empatia, afeto, respeito, parceria, união e ética são palavras que merecem novas valorações para conduzir a práticas inovadoras e compartilhamento de ideias. Trocas como esta que estamos fazendo talvez sejam uma, entre outras, possibilidade de vislumbrar uma fibra de luz surgindo no final desse túnel que atravessamos. Terá fim o túnel? Desejamos que sim, com esperanças nas próximas gerações. Nos Filipes, Isabelas, Iberês, Elis, Luísa, Davi, Tito, Theo, Enzo, Benjamin, Ilana, Laura, Juan, Amanda, Ágatas e tantos outros para transformar esses valores. Obrigada. Muito bom, Raquel. Obrigada a você. Bom, vamos direto, dando continuidade, passo a palavra para a professora Carla Rodrigues. Bom, boa noite. Queria começar também agradecendo a vocês pelo convite, dizendo que eu acho que é um privilégio estar aqui debatendo esse assunto com vocês, especialmente com a Raquel, que é uma grande estudiosa desse tema. Enfim, um tema difícil da gente estudar, né? A morte. Muitas vezes, quando eu digo que eu estudo luto, as pessoas se chocam um pouco. Interessante de perceber a reação. E eu acho que nesse momento em que a gente já tem quase 500 mil pessoas mortas no mundo, né, por um
por essa pandemia, a gente tem como obrigação, talvez ética, para retomar o tema da fala da Raquel, falar sobre o que significa, né, para cada um individualmente e para a sociedade como um todo, enfrentar tantas perdas e tantas mortes de uma vez só e de maneira, enfim, não só violenta, como surpreendente, né? A Raquel falou da ciência, né? Como a gente talvez não tivesse preparado para perceber como nós somos tão frágeis, né? Então, eu agradeço demais o convite e acho que repito aqui o gesto da Raquel e me solidarizo com as famílias, sobretudo com as famílias brasileiras que já perderam alguém, porque no Brasil parece que a política de solidariedade com os mortos e com as famílias dos mortos, né, não existe, praticamente. É um exemplo perfeito de como não existe luto público, que a rigor é o tema da minha pesquisa, né? Então, eu tenho pesquisado o tema da distribuição desigual do luto público como um marcador que separa as vidas humanas e as vidas que, mesmo sendo humanas, são consideradas como não humanas, né? E a pandemia, de alguma forma, ela traz à tona isso que vinha sendo discutido num campo, digamos, estritamente teórico, né? Ela traz à tona como essa divisão, né? Como essa pretensão de separação entre vidas humanas e vidas não humanas, mesmo para aquelas que são de fato humanas, como essa pretensão de separação ela opera a partir disso que a gente chama de distribuição desigual do luto público, né? Eu tenho pensado esse sintagma, né, a partir da filosofia da Judith Butler, cujo pensamento sobre o luto começa justamente por causa de um vírus, né, o HIV, que produziu uma grande quantidade de perdas na comunidade LGBT, especificamente aqui me referindo à comunidade LGBT nos Estados Unidos, que nos final dos anos 80, né, meados dos anos 80, foi duramente atingida não só pelo vírus, mas por uma política de descaso completo com as vidas, né? E uma política que incluiu um fenômeno que nós estamos vivendo novamente, que é o impedimento, inclusive, de ritos funerários, né? Que a gente sabe que é um impedimento que produz efeitos muito dolorosos nas pessoas que ficam, né? E que ficam sem ter podido se despedir dos que partiram. A Butler escreve sobre isso a primeira vez muito rapidamente no livro Problemas de Gênero, que foi publicado em 1990 nos Estados Unidos, mas esse tema retoma na obra, enfim, volta na obra depois do 11 de setembro, quando ela intensifica a maneira, o pensamento dela a respeito dessa distribuição desigual do luto público, a partir, primeiro, de uma crítica à reação do governo dos Estados Unidos àquela perda coletiva que significou o 11 de setembro, né, na sociedade americana, sem dúvida nenhuma, né, nos Estados Unidos, e ela começa com uma crítica à reação do governo dos Estados Unidos àquelas perdas,
e vai desenvolvendo aos poucos e ao longo do tempo, aprofundando esse tema da distribuição desigual do luto público como esse marcador que separa as vidas que têm valor das vidas que não têm valor, né? E aí eu vou compartilhar aqui um pequeno trecho. Tá. É sempre... Deixa eu ver. Está aparecendo um trecho de Vidas Precárias, Renata? Alô? Oi, já está compartilhado, sim. Então tá. Então, eu trago esse trecho porque ele foi escrito em função do 11 de setembro e depois, né, como parte dessa reação dela, mas ele também poderia ter sido escrito hoje, e eu acho, por isso que eu resolvi trazer, é curtinho, é só o que está em amarelo. É o início do segundo capítulo do livro Vida Precária, Os Poderes do Luto e da Violência, e foi publicado em 2004, mas realmente ele tem essa atualidade, né? Eu vou ler e vocês conseguem acompanhar pela tela, né? Proponho considerar uma dimensão da vida política que tem a ver com a nossa exposição à violência e nossa cumplicidade para com ela, com nossa vulnerabilidade à perda e ao trabalho de luto que se segue, e com a busca de uma base para a comunidade em tais condições. Então, eu interrompo aqui, retomo para mim essa ideia, né, de que nós somos vulneráveis à perda, né, e ao trabalho de luto que se segue, e que esses dois elementos, né, tanto a vulnerabilidade quanto o trabalho de luto, poderiam ser a base para uma formação de uma comunidade. Esse elemento aparece aqui em 2004 e vai se desdobrando na obra até hoje, inclusive num livro mais recente que ela acaba de publicar nos Estados Unidos em fevereiro, que se chama A Força da Não Violência, né? Isso me chama a atenção, né? Justamente porque poderia ter sido escrito hoje e porque a primeira tentativa, digamos, que a OMS fez de enfrentar a pandemia, né, foi justamente apelar para essa ideia de uma comunidade, né, uma comunidade global cuja política de proteção de uma vida faria com que todas as vidas em volta fossem protegidas, né? Então, toda a ideia do fique em casa, né, do permanecer em casa, de fazer um isolamento, né, não é baseada apenas na ideia da proteção da própria vida, né, o que é praticamente instintivo, né, para todos nós, mas é a ideia de que, eticamente, se você fica em casa, você está protegendo a sua vida e está impedindo ou reduzindo o risco do vírus circular, né? E então me parece que não é por acaso, né, que são os governos de extrema direita, os governos como o nosso no Brasil, prefiro não citar o nome, e dos Estados Unidos, que vão justamente quebrar, né, romper com essa proposta da OMS, que é uma proposta que apostava, né, ainda aposta, na verdade, a gente que parece que está fora desse circuito, né, mas aposta na ideia de que a vulnerabilidade, a perda, e é um elemento forte o suficiente para fazer com que todos nós e todas nós possamos ficar em casa para proteger a nós e as outras pessoas, né? Evidentemente, isso não pode ser tomado apenas como um ato individual, era preciso que houvesse políticas
de apoio econômicas e sociais, né, para populações que não poderiam simplesmente permanecer em casa. Então, tomando, por exemplo, o que a Raquel disse a respeito do fato de que no Brasil o vírus ele já reproduz, né, as situações de desigualdade que a gente tinha antes da pandemia, de modo que hoje ele já está produzindo mortes nas populações que sempre são as populações que morreram, né, produzindo mortes nas vidas mais vulneráveis, né? Mas eu acho importante, né, pensar que as razões políticas pelas quais o governo brasileiro decidiu, né, ir contra as determinações da OMS e praticamente boicotar a possibilidade do cuidado dos cuidados com as vidas, né? Então, por mais que eu tenha sido já uma crítica, né, já tenha feito um pouco de crítica em relação à ideia de que a OMS manda a gente ficar em casa porque ela sabe que o sistema de saúde é incapaz de nos atender, né, e esse sistema de saúde é incapaz de nos atender no mundo inteiro pela redução progressiva dos investimentos em saúde. Então, a ideia do achatamento da curva, né, é uma ideia que protege o sistema de saúde do colapso e transfere para nós, né, indivíduos, individualmente, a responsabilidade desse cuidado, né? Mas, enfim, retomando o tema principal, que eu acho que eu gostaria de perseguir, quer dizer, retomando o problema da distribuição desigual do luto público como um marcador entre vidas humanas e vidas não humanas, o que a pandemia produz, na verdade, pelo volume de mortes, né, é um certo assombro, né, com a possibilidade de que vidas que foram vividas como vidas com valor, que tinham, evidentemente, a expectativa de rituais fúnebres dignos, foram obrigadas, né, a perder esse direito. Isso eu estou me referindo, por exemplo, às exigências, né, em diferentes países e em quase todos os países afetados pela pandemia, as exigências de redução de tempo, desde proibição aos velórios até a redução de tempo de permanência, né? Inclusive de pessoas que não morreram de coronavírus, mas a própria ideia, né, de que um velório é uma aglomeração e que, portanto, deve ser evitada. Eu vou também, de novo aqui, Renata, compartilhar rapidamente. Esse documento, ele é um documento que foi produzido já tem algum tempo, logo no começo da pandemia, ele foi produzido em meados de abril, e ele lista, né, todas essas medidas de segurança que foram tomadas em diferentes países, e uma delas que me chama a atenção é a cremação obrigatória, né? E eu, então, vou falar um pouquinho disso para encerrar, né? Isso porque... interromper de novo o compartilhamento. Isso porque, no Brasil, nós chegamos a ter uma portaria chamada Portaria Conjunta da Corregedoria Nacional de Justiça e do Ministério da Saúde, que foi editada no dia 28 de abril, e que permitia também a cremação. Ela não era exatamente uma cremação obrigatória, mas ela autorizava a cremação de corpos
mesmo daqueles corpos que não tivessem identificação, né? Aí houve uma grita generalizada em diferentes instituições de direitos humanos, uma delas o CAAF, que é o Centro de Arqueologia e Antropologia Forense da Unifesp, e essa portaria foi revogada e foi publicada uma nova portaria no dia 7 de maio, considerando, né, modificando, né, algumas dessas regras, justamente porque considerava que a cremação, a autorização de cremação sem identificação dos corpos levava a um risco de desaparecimento de pessoas e de outras violações de direitos humanos que a gente sabe que são históricas nesse país e que não precisam de uma pandemia para acontecer, né? Então, a última coisa que eu vou compartilhar para terminar a minha apresentação é essa reportagem que reconta a história da morte, do assassinato, na verdade, do menino João Pedro, de 14 anos, que foi morto em São Gonçalo, e que, como vocês podem ver no título, né, a família localizou o corpo dele no IML, mas quando a gente vai ler a história, né, ele é baleado em casa, um helicóptero da polícia retira o corpo do menino baleado de casa, a família fica sem nenhuma notícia de para onde vai esse corpo, e leva quase 48 horas para localizar o corpo do menino morto no IML. E isso, para mim, quer dizer, né, entre muitas coisas, né, isso, para mim, quer dizer que quando a gente fala de distribuição desigual do luto público, quando a gente lamenta, né, e é para lamentar mesmo, né, que a Covid-19 tenha mudado os rituais de luto e esteja impedindo famílias inteiras de se despedir, né, das pessoas queridas, eu acho que também é uma oportunidade ou um momento necessário de lembrar que isso faz parte da rotina de muitas famílias brasileiras, mesmo sem o coronavírus. E que, portanto, a distribuição desigual do luto público, ela se torna uma questão dentro da pandemia, porque muitas vidas que seriam homenageadas, né, com grandes rituais, né, não puderam ser. Por exemplo, citar uma perda que para mim foi muito significativa, que foi a morte do Aldir Blanc, né, certamente haveria um cortejo, né, pela cidade com os seus admiradores, né, e, no entanto, o velório e o enterro foram uma cerimônia privada, fechada, e cada um ficou em casa isolado, sem ter a possibilidade de homenagear esse artista brasileiro, que é uma perda coletiva, né? Mesmo para quem não o conhecia, né? Então, essa ideia de perda coletiva me parece importante, porque a gente está perdendo coletivamente pelo volume de pessoas que estão morrendo, né? Mas a gente também está perdendo coletivamente, porque a gente não pode, né, enlutar essas perdas e homenageá-los, mas a gente também está perdendo coletivamente a possibilidade de chamar atenção para o fato de que o direito ao luto público é um direito humano que tem sido
negado a muitas pessoas há muito tempo nesse país. Era isso. Obrigada. Obrigada a você, Carla. Muito bom. Bom, vamos dar início agora, né, à rodada de perguntas. Reforço que quem está nos acompanhando pode deixar perguntas, comentários, colaborações, e a gente vai trazendo aqui para o debate. Enquanto isso, eu vou aproveitar aqui a vantagem, vou começar com uma pergunta minha, por ordem de exposição. Vou começar com uma pergunta para a Raquel. Raquel, você abordou, né, na sua fala a questão dos dilemas morais que os profissionais de saúde enfrentam, né? Esses profissionais que são treinados para cuidar de vidas, em algumas situações têm que escolher quais vidas serão priorizadas e o sofrimento que essas escolhas podem acarretar. E aí eu fico me perguntando se existem protocolos, diretrizes gerais, né, que orientem eticamente essas escolhas. E até, não sei se adianta um pouco o que você vai responder, mas qual o papel, né, o amparo que os conselhos federais, né, profissionais, dos conselhos federais para esses profissionais, mas também para a população, no geral, né? Obrigada pela pergunta, Renata. Infelizmente, eu citei, né, um protocolo de grupo europeu, né, neurocirurgia e colégio norte-americano de cardiologia. Infelizmente, eu não estou vendo nenhum pronunciamento, nem de Conselho Federal de Medicina, nem de Conselho Federal de Enfermagem. O que eu vi, as notícias que eu tenho levantado, assim, denúncias individuais, como, por exemplo, teve uma médica, uma anestesiologista que saiu denunciando o hospital de campanha do Maracanã, né, as condições de trabalho infernais, quer dizer, que tornam uma conduta, por exemplo, entubar um paciente. Para entubar um paciente, uma pessoa, é necessário uma anestesia, uma sedação. Essa médica, se não me engano, o nome dela o sobrenome é Eisenberg, é muito parecido com o meu, por isso eu não esqueço. O nome dela, eu acho que é Evelyn Eisenberg. Ela mandou uma carta denunciando as condições de trabalho e pediu demissão do atendimento no Hospital de Campanha do Maracanã. Tá? Infelizmente, eu não estou vendo nenhum conselho regional ou federal de medicina ou de enfermagem se pronunciar e ter uma atitude mais forte, inclusive em relação ao Ministério da Saúde. Nós estamos sem ministro da Saúde há muito tempo, há mais de um mês, número 1. Número 2, eu também não estou vendo nenhuma atividade do sindicato de médicos ou de enfermeiros, fisioterapeutas, de profissionais de saúde. E eu considero essa inércia um dado político muito importante. Isso mostra a falta de coesão e a falta de posicionamento político de uma classe. A gente pode se lembrar também de algum tempo atrás, em que médicos cubanos chegavam no Brasil e que eram vaiados, eram atacados e agredidos por médicos brasileiros. A gente sabe de posicionamento político de colegas médicos. E a gente sabe também da carência que está tendo atualmente de profissionais de saúde. Então, eu fico me perguntando assim, cadê esses conselhos? É um momento de posicionamento. Assim como é momento de uma união de solidariedade. Não basta ter um conselho de medicina ou um conselho de enfermagem. É um momento, ninguém trabalha sozinho. E essa é uma batalha que eu sempre denuncio nas minhas aulas, nas minhas palestras.
eu sempre falo, não tem sentido essa separação. Essa é uma separação entre médico, enfermeiro, fisioterapeuta, fono, equipe, ninguém trabalha sozinho. É impossível você ter uma UTI com uma equipe que não trabalhe junto, que não, no entanto, tem muita divisão. Dividir para reinar. É o que eu penso. E não tem saída. Quer dizer, eu acho que pode ter uma saída se a classe médica conseguir se unir junto com a classe de enfermagem, com a categoria da fisioterapia, e se posicionar, e exigir um Ministério da Saúde que pense na saúde. É isso. Tá? Que eu acho que é necessário e que a gente precisa. Porque, senão, o médico morre, o enfermeiro morre, o Conselho Federal de Enfermagem denuncia que nós temos um número de mortes altíssimo de enfermeiros, e o que se faz? Não é possível seguir assim. Tá certo. Obrigada pela resposta. Adriane, alguma... Então, boa noite. Fazer alguma pergunta? Parabéns pelas falas. Todo mundo aqui no Facebook também falando que são falas muito pertinentes, né? E a gente tem uma pergunta aqui da Ana Lima. Ela está perguntando se vocês conhecem, se existe alguma instituição de acolhimento às famílias enlutadas ou alguma ONG. Poderia ser para a Carla ou para a Raquel, se vocês conhecem. Uhum. Existem... Você quer falar, Carla? Peraí. Está sem microfone, Carla. Uhum. Então, eu destacaria 3 iniciativas. Uma é da Débora Diniz, uma antropóloga que criou um Instagram onde ela homenageia mulheres mortas. A outra é um site que tem registrado o nome das pessoas mortas, mas eu esqueci o nome do site, então se a Raquel... Inumeráveis. Né? Inumeráveis? Isso, exatamente, inumeráveis. E o pessoal do CAAF está divulgando uma iniciativa, né, que é Corona nas periferias, né, que é uma forma também de apoio a quem está passando por dificuldade, né? Assim, mas aí nessa linha vão ter vários, né? Vai ter o Corona nas periferias, vai ter favelas nas periferias, favela no coronavírus. Aí tem uma série deles, mas acho que, digamos, especificamente nessa área de memória, eu só conheço esses 2, o trabalho da Débora Diniz e o Inumeráveis. Existe também para atendimento social a pessoas enlutadas alguns grupos em São Paulo e que eu conheço aqui no Rio. Né? Aqui no Rio tem o Entrelaços, né? Que é da Érica e da Cecília. São Paulo tem o grupo da Maria Helena Pereira Franco, que são psicólogos que trabalham com luto há muito tempo e que estão disponibilizando redes assim, de atendimento e de assistência, de acolhimento. Eu tenho ouvido falar muito sobre psicanalistas, né, psicólogos que estão doando tempo, né, de escuta para esse tipo de situação. Mas eu não tenho uma referência exclusiva sobre isso. Inclusive, escutas gratuitas, né? Também vi em alguns cursos. Sim. Uhum. Agora, acho que uma coisa... Eu queria fazer uma pergunta para a Raquel, posso? Uhum. Claro. É porque eu acho que uma coisa super importante que ela falou
diz respeito ao problema da medicina, né, de não haver um protocolo, né? Quer dizer, o que fazer diante de duas vidas que precisam de um respirador, né? Mas é interessante, eu acho, pensar que não é um problema estranho, né, à medicina que a tomada de uma decisão desse tipo, né? Esse é um problema que um médico intensivista no SUS conhece, né? Ele conhece esse problema, né? O que me parece gravíssimo, né, é que tenha havido por parte, sobretudo do presidente da República, né, a criação de um grupo, né, de um perfil de pessoas que poderiam ser desassistidas, que são idosos, né? Quer dizer, porque é muito diferente, né? Eu considero que há uma diferença abismal entre um profissional do SUS que está na sua rotina de trabalho, um intensivista, que está diante da necessidade de atender, né, um idoso sem já nenhuma possibilidade de recuperação, apenas um prolongamento do tempo, né, de vida, e um jovem, ou mesmo uma pessoa que, independente da idade, tenha possibilidade de se recuperar. Um médico intensivista, diante dessa situação, me parece que ele sabe o que fazer, por mais doloroso que seja, né? O problema, para mim, passa a ser quando o presidente cria um grupo, né? Quer dizer, então, há uma parcela da população que o presidente autoriza que seja desassistida, né? O que é totalmente diferente de um caso individual e isolado, né? Porque aí vira realmente semelhante, né, a formas de genocídio que a gente já viu antes. Né? Carla, agora eu fico pensando, eu acho que isso não é exclusivo do Brasil, porque eu acho que, claro, o presidente oficializa, mas durante o período mais crítico da epidemia na Itália, eu vi muita matéria falando isso. Então, não vamos atender o idoso, não vamos usar respirador no idoso, não vamos. Isso parece ser um movimento de que está acontecendo em todos os países. É claro que a voz de um presidente oficializando isso, e sendo ele um idoso, é particularmente forte, porque ele tem mais de 60 anos, e é idoso considerado na saúde a partir de 60 anos. Temos que pensar nisso. Ele fala como se ele não fosse um idoso. Inclusive, isso mostra todo o lado do negacionismo dele, porque é uma postura completamente negacionista, né? Ele fala e age como se ele não tivesse nada a ver com isso, e ele tem mais de 60, assim como uma boa parte dos seus ministros, do seu séquito, enfim. Mas, de qualquer forma, eu acho importante, assim, isso é uma oficialização, mas isso, a primeira vez que surgiu isso, em termos da epidemia, foi na Itália, o que me chamou a atenção. E na Itália, de fato, considerando, né, as diferenças sociais e culturais, né, a Itália, muitos idosos na Itália morreram em casas de repouso, né, quer dizer, em asilos, em formas, porque as famílias não, porque eles já não viviam mais com as famílias, né, é uma outra situação também social muito diferente da nossa, né? Mais ou menos. Nós temos casas de idosos, nós temos instituições de longa permanência e nós temos problemas na gestão e no cuidado desse idoso nas instituições de longa permanência. E essa é uma questão muito importante dos geriatras, assim, que eu tenho conversado, como fazer com esses idosos que vivem em instituições de longa permanência. Né? E como fazer com os idosos também nas próprias casas. Né?
a gente tem uma questão em relação ao idoso no Brasil muito específica, né? A gente sabe que em camadas populares são os idosos com suas aposentadorias que sustentam 2 gerações, filhos e netos. E aí tem essa questão, então o idoso deve ficar isolado, mas como ficar isolado? Né? Tem esses dilemas, estão muito presentes, mas isso surgiu, primeiro que me chamou a atenção foi na Itália, porque na China a gente não ouviu falar, também eu não sei o quanto de informação a gente tem da China, eu acredito que muita coisa a gente não saiba, mas assim, na Espanha não soubemos tanto dessa questão da morte dos idosos. Né? Na Itália foi mais impactante, né? Na Itália foi mais intenso, né? Exatamente. Agora, é interessante, né, Carla, pensar nessa questão da obrigatoriedade da cremação. Você sabe, para algumas religiões, em algumas religiões é proibida a cremação. Pois é, então, é um absurdo, né? É um absurdo que, assim, eu considero um absurdo completo, absoluto, que governos possam estabelecer a cremação como obrigatoriedade. Claro. Por causa da religião, sem dúvida, por causa do problema, né, de você não ter um corpo para enlutar, né, e por causa de um problema, no caso brasileiro, que nós temos uma história de desaparecimento de corpos, né? Então, e é muito interessante o trabalho que o CAF faz, esse Centro de Antropologia e Arqueologia Forense lá da Unifesp, coordenado por um amigo meu, Edson Teles, porque ele trabalha com as ossadas do cemitério de Perus, aonde foram enterrados corpos de desaparecidos políticos e corpos de pessoas mortas num surto de meningite que a ditadura militar escondeu. Então, o trabalho de arqueologia e antropologia que eles fazem é a leitura das informações que as ossadas podem fornecer sobre aquelas pessoas. Então, eles têm um arquivo de desaparecidos, digamos, de quando aquelas pessoas, um arquivo de vida daqueles desaparecidos, e com a leitura das ossadas, eles produzem o que eles chamam de um arquivo pós-morte. E aí eles vão comparando até conseguir identificar o desaparecido. E eles já identificaram vários. Então, a cremação daqueles corpos impediria completamente esse trabalho, né? Inclusive, eles mandam fazer DNA dos ossos na Bósnia, porque acho que é o único lugar que tem a tecnologia de DNA de osso, né? E agora entrou alguém aqui no chat, a Maria das Graças Medeiros, dizendo isso, né? Medeiros, que os corpos dos jovens da periferia continuam desaparecendo, né? Quer dizer, nós temos esse problema, já tínhamos esse problema antes, né, da pandemia. Então, não é possível, né? Realmente. Esse não é o caminho, né? Não é possível resolver por aí, né? Excelente, a gente está com o tempo quase esgotado. A professora Cláudia Rodrigues fez diversas colocações, mas eu escolhi uma aqui para a gente debater. Ela pergunta assim: Raquel e Carla, essa espécie de visão de que a vida de morte de idosos não são passíveis de luto, não estaria relacionada à tendência de nossa atual sociedade ocidental de não valorizar a velhice, o descaso com a memória e com o passado? Cláudia, eu acho que existe essa tendência, sim, mas, ao mesmo tempo, quer dizer, tem havido, nos últimos tempos,
né, uma outra perspectiva também em relação à velhice, né, a tal da terceira idade, então a gente teria 2 idades, então, né, quer dizer, tem uma supervalorização da juventude, o século XX, ao longo do século XX, a velhice foi perdendo importância e foi tendo importância à juventude, e, inclusive, isso foi criando também uma nova categoria que foi chamada kidult, né? Os adultos que ficam morando na casa das suas famílias e tudo mais, e também críticas a essa nova categoria, né, de idade, e um movimento em relação também a um novo olhar, nova perspectiva sobre a velhice e o envelhecimento. Com isso, a gente teve essas novas categorias, né, terceira e quarta idade, né? Isso junto também com as possibilidades de cuidados de corpo e de novas visões sobre esse envelhecimento. Então, a gente tem as 2 velhices, mas também tem um movimento em relação a uma nova valorização desse velho ou idoso, né? São movimentos que eu diria paradoxais. Não sei o que você acha, Carmen, em relação ao velhice e envelhecimento, né? Eu acho... Bom, a primeira coisa que eu acho é que realmente dentro desse momento da pandemia, eu acho que o horror que se tenha criado a ideia de que há um grupo populacional que pode morrer, né? Uhum. No sentido de que, tudo bem, né? Só vão morrer os velhos, né? Um pouco isso que diz o discurso oficial e que traz, eu acho que, para mim, algo muito pior, né, do que, bom, os idosos, a experiência, a memória, embora eu considere que todos esses elementos estão em jogo. Eu acho que estabelece eu acho que eu consigo estabelecer uma correlação, por exemplo, com o regime nazista que diz todos os judeus podem morrer, né? Quer dizer, os velhos podem morrer, não vão fazer nenhuma falta, né? Assim, cria-se um grupo populacional específico que não para porque na verdade a lógica se o coronavírus só vai matar velho, então não tem nenhum problema. Não há nada a fazer, né? Então, não é à toa que a gente, como a Raquel disse, a gente não tem ministro da Saúde há um mês. Deve ser o único país do mundo que está enfrentando uma pandemia sem ministro da Saúde, né? Enfim, é tão absurdo que até o Trump já tirou o time dele, né? Já disse, não, olha, no Brasil a coisa está demais, né? Assim, então, assim, eu acho que esse, para mim, é o pior dos problemas. Mas, fora esse pior dos problemas, eu acho que a gente tem mesmo essa situação paradoxal que em muitas camadas populares, os idosos, e sobretudo as idosas, né, as mulheres, cuidam das filhas e dos netos, né, trabalham e sustentam essas 2 gerações, eventualmente trabalham e já se aposentaram, ou são viúvas que têm uma pensão, então, de fato, elas estruturam economicamente aquela família, né? Então, essa perda dessa idosa, porque, como a Raquel disse, né, é idoso depois dos 60. Então, significa que uma mulher, né, de 62, 63 anos, que já seja avó, que cuide da sua família, ela entrou para uma população descartável, né? Porque a gente sabe, né, que a política de Estado é uma política de operar com populações descartáveis, né? Jovens, negros, periferias, enfim, a gente sabe isso, mas de repente, né, o coronavírus colocou uma nova população descartável e explicitamente descartável, né? Então, o que eu acho que está relacionado também, ou principalmente, né, com a falsa ideia de que o idoso não é mais produtivo, né?
falsa nesse sentido, né? De que tem uma camada muito grande da população cujas famílias dependem da produção dos idosos, né? Então, seja pela via da aposentadoria, seja pela via da renda complementar, seja pela via do trabalho de cuidado doméstico, para que uma outra pessoa mais jovem da família possa estar no mercado de trabalho, que é tipicamente o caso das mulheres, né? Uma mulher, uma avó que toma conta da neta para a filha poder trabalhar. Isso é um clássico, porque a filha, ao trabalhar, tem mais renda do que se a avó trabalhasse, mas aquela família, aquela mulher só pode ir trabalhar se a avó ficar em casa. Então, a ideia, né, de família no Brasil é uma ideia que depende dos idosos. Então, é ao contrário, né? Quer dizer, o idoso, nesse caso, não é um peso para a família, né? Ele é o esteio da família. Portanto, me parece que é um caso gravíssimo assim, de política de morte, né? A gente tem mais uma participação? Pode ser, Renata? Pode, era isso que eu ia falar. Tá, a Andréa Lopes, ela está falando que é necessário agradecer a Raquel e a Carla pelas exposições necessárias neste momento. A necropolítica é uma estratégia de controle da morte, mas parece que no Brasil, da pandemia, como essa estratégia adquire contornos mais dramáticos. Ao contar com a certa resistência no isolamento. Existem relatos de ruas cheias de descrença na potencialidade do vírus. Como entender esse fenômeno no Brasil, onde o discurso político e algum comportamento social reforçam o negacionismo? Eu acho que em primeiro lugar, esse é o reforço pelo fato de você ter autoridades negando o valor da ciência e as verdades produzidas pela ciência. A gripezinha, são outro dia eu vi um suco de uva que é ungido por pastores e que cura o coronavírus. É o papel da religião, é o papel das lideranças, é o papel das autoridades, de algumas autoridades políticas, negando o valor da ciência, da produção de verdade pela ciência, e atribuindo valor à religião, aos dogmas e crenças. Eu diria que aí a gente tem um peso muito grande da penetração de igrejas neopentecostais, porque, inclusive, a gente vê que a Igreja Católica e outros grupos religiosos se recusam a abrir os seus templos para cultos. Os únicos que estão querendo abrir são os grupos neopentecostais. A gente tem pronunciamento da CNBB, de grupo de candomblé, umbanda, rabinos e sinagogas, mesquitas, que não vão abrir, estão fazendo cultos a remotos, né? Você acessa os cultos remotamente. Os únicos que estão querendo abrir são alguns grupos, nem todas as igrejas neopentecostais, e que estão reforçando o desvalor e desqualificando a produção de verdade na ciência e de profissionais de saúde. E isso também é estimulado por presidente que diz para a pessoa entrar e invadir o hospital, como tem acontecido esses últimos dias, dizendo que os leitos estão vazios, para irem lá e filmar. Isso é um desrespeito muito grande ao que baseia o trabalho de um profissional de saúde. E eu entendo que é por aí. Tá? E aí eu acho que cabe a gente, quer dizer, nós pesquisadores, refletirmos sobre o papel, né, desses grupos neopentecostais, dessas igrejas, né, na transmissão do que está sendo transmitido. Tá? Isso é muito importante. Eu acho que é isso. Obrigada, Raquel.
Carla ia comentar alguma coisa? Bom, é porque eu acho que existe uma questão política importante ligada a esse negacionismo que está presente no atual governo desde o início. Sobretudo, o maior exemplo disso é o chanceler Ernesto Araújo, que é uma concepção de soberania que recusa, né, qualquer articulação internacional. Então, eu acho que é muito interessante a gente olhar para o quanto 15, 20 dias depois, mais ou menos 20 dias depois do ex-ministro Mandetta ter feito uma grande coletiva anunciando todas as providências que ele estava propondo, que, na verdade, não era nada além do que a OMS estava sugerindo, né? Quer dizer, não era nenhuma novidade, no sentido de que ele estava apenas tentando seguir um protocolo mundial proposto pela OMS, mas a OMS é uma instituição supraestatal, né, que atravessa, digamos, a soberania dos Estados, né? E 20 dias depois do ministro Mandetta estar todos os dias na TV, né, repetindo as recomendações da OMS, o presidente vai à televisão no seu primeiro pronunciamento público, que, aliás, não por acaso acontece no dia 31 de março, um dia histórico, né? E histórico para os militares, né? Porque para nós é 1º de abril o negócio, né? Uma das fake news da história, né? Enfim. E a partir dali passa a confrontar, né, a OMS. Então, eu acho que tem um negacionismo científico, como a Raquel mencionou, não tenho nenhuma dúvida disso, inclusive uma incompreensão do que é a ciência, né? Porque a ideia de que a ciência não tem uma resposta, né, é inadmissível, porque a ideia de que a ciência só funciona se ela já tem uma resposta pronta. Mas, bom, justamente diante de uma novidade, né? Não é bem uma novidade, porque quem estava estudando isso já sabia que isso podia acontecer, né? Mas diante de algo que acontece e que a ciência não tem uma resposta pronta, as pessoas, bom, então, se a ciência não tem uma resposta pronta, a ciência não serve para nada, né? Quando, na verdade, a ciência é exatamente esse lidar com aquilo que é preciso descobrir respostas, né? A ciência não tem uma resposta única, definitiva, ela tem possibilidades de resposta que vão sendo aperfeiçoadas conforme o tempo, né? Então, o tempo de pesquisa, o tempo de maturação, né? Então, como me disse um médico outro dia, né? Nós estamos pilotando o avião ao mesmo tempo que estamos tentando descobrir como que funciona o avião, né? É impossível, né? Obviamente que tem uma defasagem temporal aí, né? Inclusive as revistas científicas suspenderam, né, o protocolo de leitura pelos pares, né? Então estão divulgando coisas que são precárias para tentar ver se chega a algum lugar, né? Alguns artigos são publicados e são retirados porque não era bem isso, mas isso é a ciência, né? É a necessidade de fazer perguntas. Então, eu acho que o negacionismo ele passa pela negação da ciência, porque tem gente que acha que a Terra é plana e tal, mas eu acho que passa por um viés político de uma afirmação de soberania que não pode ser submetida a um organismo supraestatal como a OMS. Não é à toa que isso acontece no Brasil e nos Estados Unidos.
Excelente. Bom, a gente já passou um pouquinho, né, como um pouco de praxe por aqui, mas eu queria agradecer imensamente a participação de vocês. É sempre um prazer ouvir vocês duas, Raquel e Carla, né, falando, e pelos comentários, não sou a única que acha isso. E também queria agradecer a todo mundo que está acompanhando a gente. Lembrando que no YouTube as nossas lives passadas estão disponíveis lá e que a gente volta com as lives em julho. Enfim, aguardem divulgações futuras. Muito obrigada, Raquel. Muito obrigada, Carla. Obrigada a vocês pelo convite. Foi muito bom ver vocês, mesmo que à distância. Bom ver a Raquel, a quem eu não via desde o ano passado. E é sempre importante conversar, né? Uhum. Obrigada. Muito obrigada também, Adriane, por me acompanhar. Obrigada. Até, gente. Bom, ficamos por aqui. Boa noite. Tchau, tchau. Boa noite.